Olá, meus amados! Que coisa boa é ter você aqui. Hoje eu vou compartilhar algo muito precioso com você no nosso canal. Antes disso, eu quero de coração louvar o nosso bom Deus e agradecê-lo por você e agradecer a você que tem estado conosco aqui nesse canal. Já faz alguns anos que eu compartilho aqui a palavra de Deus e, gente, eu amo fazer isso. Isso me traz uma alegria muito grande. Eu leio cada comentário que vocês mandam, fico muito feliz quando vejo que Deus falou ao coração de vocês. E quero aproveitar para pedir a sua ajuda para a gente fortalecer o nosso canal. Me ajuda se engajando mais no canal, ativa o sininho das notificações para receber o nosso conteúdo. Quando vem aqui no conteúdo, deixa sempre um like e um comentário, porque ajuda o YouTube a entender que o vídeo é relevante, é importante, tá bom? É bom demais ter você aqui. E hoje nós vamos começar a compartilhar uma série que eu acredito que será transformadora para a sua vida. O que Deus está fazendo na minha vida através dessas palavras na nossa igreja não está no gibi. E eu quero que Ele faça na sua vida também, que Ele mude você para sempre, para muito melhor. É a série Vem com Josué. Eu preguei hoje de manhã, tá fresquinha a mensagem. Quarta-feira tem a segunda mensagem da série. Você pode acompanhar ao vivo, se você quiser, no nosso culto online, no canal da Lírio Armação. Ou pode ficar acompanhando posteriormente. Logo depois eu vou postar aqui no nosso canal. Tá bom? Bom demais ter você aqui. Vamos lá para a primeira mensagem da série Vem com Josué, que o título é O Chamado. É uma mensagem um pouco maior, mas ouça ela toda, preste muita atenção. Deus quer transformar a sua vida. Compartilha também com quem você ama, com quem você quer bem. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para ele também. Estamos juntos? Shalom no seu coração. Antes de ler Josué capítulo 1, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo falando sobre o Antigo Testamento, em Romanos 15, 4, diz o seguinte: as coisas que antigamente foram escritas para o nosso bem, para que através das Escrituras nós recebamos perseverança, bom ânimo e mantenhamos firmes a nossa esperança. Josué capítulo 1, versículo 1 diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu te convido a voltar comigo no tempo, há cerca de 1500 anos antes de Cristo. Nós estamos junto com o numeroso povo de Israel
nas proximidades do Monte Nebo, na Jordânia, atual Jordânia, ali na fronteira com Israel. O povo está às portas da terra prometida, pertinho do Jordão, cruzando o rio Jordão, estariam na terra que Deus prometera a Abraão 700 anos atrás. O povo está ali acampado, esperando o seu velho, mas ainda vigoroso líder, que subiu ao monte para ter mais um encontro com Yahvé, o Deus de Israel. Moisés costumava dar essas subidas aos montes, e algumas delas ele demorava bastante. E ele estava ali demorando mais uma vez, e o povo estava embaixo esperando, ansioso para tomar posse da terra prometida. Quem está na liderança do povo é um homem maduro, na casa dos 80 anos, chamado Josué. E só ele tinha essa idade dentre o povo, além dele, Calebe. Porque foram os dois que, quando espias e representantes das tribos, lá em Números 13, voltaram dando um relatório positivo da terra prometida e animando o povo a confiar em Deus e a viver a promessa de Deus. E Deus disse: só Josué e Calebe vão entrar na terra prometida de toda essa geração, porque o resto não confiou em mim, não acreditou em mim, difamou a minha promessa, difamou meu próprio nome. E Deus fez aquele povo rodar 40 anos, até toda aquela geração de homens de 20 anos para cima morrer. Só sobrou Josué e Calebe. Josué, que está liderando o povo na ausência de Moisés, é então um homem destacado entre o povo, um homem respeitado, maduro, um homem que tem já uma linda história junto com aquele povo. Eles estão esperando Moisés e certamente estão começando a ficar impacientes, mas não é uma boa ideia partir sem Moisés. Moisés já subiu em montes para falar com Deus muitas outras vezes, e era normal ele demorar assim. Só no Monte Sinai eu contei 7 subidas de Moisés. Na sexta, ele ficou 40 dias lá em cima. E o povo não aguentou mais esperar e resolveu partir sem ele, e deu muito errado. Dessa vez eles ficam quietinhos ali, esperando sob a liderança de Josué. E por falar em Josué, o nosso personagem central hoje, eu quero que você volte mais 40 anos no tempo comigo, e você veja Israel saindo do Egito sob a liderança de Moisés. Nesse tempo, as escrituras chamam Josué de jovem, mancebo, apesar de ele já ter 40 anos de idade. Mas a ideia de chamá-lo de jovem é dizer que ele ainda era muito vigoroso, muito disposto e inexperiente. E a primeira vez que ele vai aparecer no texto bíblico é em Êxodo 17. Assim que Israel cruzou o Mar Vermelho, enfrentou a sua primeira batalha contra os amalequitas. Moisés chamou Josué e disse: você será o capitão, o general do nosso exército. E Moisés subiu para interceder pelo povo no monte, e Josué ficou embaixo liderando o exército. Essa é a primeira aparição dele. Já aparece vencendo. Deus deu através de Josué vitória ao exército de Israel, e as mãos de Moisés estavam lá em cima intercedendo. Na próxima vez que Josué aparecer no texto sagrado, em Êxodo 24, 13, onde ele já é chamado de o auxiliar de Moisés. E a expressão auxiliar de Moisés ali quer dizer discípulo pessoal. Moisés escolheu Josué a dedo para andar com ele de perto, para ser seu íntimo, para ser seu chegado, para aprender com ele, para ser preparado por Moisés. Josué se manteve sempre leal, determinado, valente, desejoso pelas coisas de Deus. A Bíblia fala que quando Moisés entrava na tenda do encontro, para os seus encontros diários com Deus, todo o povo saía das suas próprias tendas e prestava reverência a Deus e ao grande líder. Mas depois que Moisés entrava na tenda, eles também voltavam cada um para as suas tendas. Josué era diferente.
enquanto Moisés estava dentro da tenda falando com Deus, o texto diz que Josué não arredava o pé da porta da tenda. Como quem está aqui dizendo: estou aqui, guardando o meu líder enquanto ele fala com o nosso Senhor. Eu estou aqui também, quem sabe, para pegar um pouquinho dessa unção. Mais tarde, Deus vai se referir a Josué, falando com Moisés, como alguém sobre quem estava o seu espírito. Leal, firme, determinado, valente. Josué é tão leal a Moisés que certa vez ele protagoniza uma cena curiosa. Em Números 11, Moisés está cansado das queixas do povo de Israel, que reclama das comidas que lhe faltam, das comidas que lhe causam saudade, que eles tinham no Egito. E quando vai falar com o Senhor fala: Moisés, essa carga está muito pesada para você sozinho. Escolhe 70 homens dentre o povo, e eu vou tirar da unção que está em você, e vou compartilhar essa unção com esses 70. E quando Deus compartilhou a unção com os 70, 68 estavam reunidos no mesmo lugar, mas 2, Deus sabe por quê, em vez de estarem no local do encontro, estavam no meio do povo. Então o Espírito de Deus veio sobre os 68, e eles tiveram um momento de profecia na vida ali, liberavam profecias exaltando a Deus. E depois o Espírito veio sobre os 2 que estavam no meio do povo, que se chamavam Eldade e Meldade, que não pararam de profetizar, continuaram profetizando por um tempo maior. Josué, quando viu que aqueles 2 não paravam de liberar palavras proféticas, ficou preocupado. Será que eles queriam roubar o lugar de Moisés? Não, pensava Josué, Moisés é o único profeta que nós temos, e é bom que fique assim. Não quero ninguém ameaçando o lugar do meu amado líder. E ele correu em Moisés e disse: Senhor, tem 2 lá que não param de profetizar, proíbe-os, não deixa eles fazerem isso. Moisés, com muito carinho, como quem discipula, como quem instrui, como quem prepara Josué para ser um grande líder, diz: Josué, você está com ciúmes por mim, Josué? Como quem diz: oh, que fofo, Josué, está com ciúminho por mim. Vou lhe falar uma coisa, Josué, quem dera o Senhor derramasse o seu Espírito sobre todos os israelitas, e todos profetizassem, me aliviaria muito a carga. Fica tranquilo, Josué, Deus está no controle. Ninguém pode tirar o que é de ninguém, é Deus quem dá, é Deus quem tira, é Deus quem faz como Ele quer. Fica tranquilo, Josué. Mas observe como o coração de Josué era devotado a Moisés. Tem um fato especial que nos mostra a profundidade dessa relação. Em Números 13, diz que Josué não nasceu com esse nome. O nome que seu pai Num, um dos líderes da tribo de Efraim, pôs nele quando nasceu, foi Oséias. E Josué, na verdade, é um nome que Moisés deu a ele. E naquela cultura, quando um mestre dava um nome ao seu discípulo, trocava o nome do seu discípulo, ele estava estabelecendo com aquele discípulo a marca de um discipulado, de uma relação muito profunda, como de um pai para um filho. É como quem diz: seu pai lhe deu um nome, mas eu lhe dou um novo nome. Você comigo tem uma nova identidade, você comigo renasceu. Lembre que Jesus só fez isso com um discípulo. Quem? Pedro, aquele que viria a ser o líder da igreja, o primeiro líder da igreja, e um dos seus mais íntimos discípulos. Quando Moisés resolve trocar o nome de Josué, ele diz: Josué, você para mim é como um filho do coração. Interessante que o nome dele é Oséias, que significa salvação. E Moisés dá a ele um upgrade, como quem diz: sim, você representa a salvação de Deus, mas eu quero que todo mundo saiba de onde vem a salvação. E coloca Yoshua ou Yeshua, que significa Josué, que significa Jeová salva, Yahvé salva. Não por acaso Yoshua ou Yeshua é o nome
que é dado ao filho que é colocado no ventre de Maria, a menina que cresceu em Nazaré. Yeshua é, no grego, Jesus, o nosso Jesus. E eles não têm o mesmo nome à toa, eles representam uma coisa muito importante. A antiga aliança, Moisés, carrega o povo de Deus até certo ponto, mas esse povo só consegue entrar na promessa eterna, só consegue entrar no reino, só consegue tomar posse de tudo que Deus tem para ele através de Yeshua, através de Josué, através de Jesus. Aleluia. Volte comigo de novo, na verdade avance de volta os 40 anos. Josué maduro com 80 anos, Moisés idoso com seus 120 em cima do monte. Moisés demora, Josué pensa, será que eu devo partir sem ele? E por que ele pensa isso? Porque Moisés, antes de subir o monte, disse a Josué e a todo o povo, que era Josué que lideraria o povo na tomada da terra. E Josué está meio que confuso, sem dúvida, medos, temores e insegurança estão assaltando o seu coração. Ele deveria ir sem Moisés mesmo? Talvez você não tenha ideia do que significava partir sem Moisés. Se nós voltarmos a Êxodo 17, podemos compreender melhor. Quando Josué liderava o povo de Israel na batalha, o texto diz que por mais que Josué se esforçasse lá embaixo, o que determinava a vitória de Israel não era a habilidade de Josué e dos guerreiros de Israel, mas o que era fundamental, determinante para a vitória, eram as mãos de Moisés estendidas em cima do monte. Josué estava fazendo o mesmo esforço, com a mesma habilidade, e o que determinava se Israel vencia ou perdia, era se as mãos de Moisés estavam estendidas sobre eles ou não. Se as mãos de Moisés estivessem estendidas, era uma representação e uma concretização do favor de Deus para Israel vencer. Israel vencia. Mas quando Moisés humano cansava e baixava as mãos, o jogo virava. Os amalequitas, os inimigos prevaleciam contra Israel e o povo de Israel sofria e morria. Como é que Josué, que agora vai adentrar numa terra onde terá que travar várias guerras, como é que ele vai travar essas guerras sem as mãos de Moisés sobre ele? Essa é uma decisão muito complicada. Não pense que Josué estava vibrante com a possibilidade de agora eu vou ser Moisés. Muito pelo contrário, você tem que entender que Josué tem Moisés como uma figura divina. Não só Josué, mas todo o povo. Moisés era a coisa mais próxima de Deus que o povo já viu. E eu afirmo ainda mais, fora Jesus que é Deus encarnado, nunca houve na terra nada tão próximo do divino como aquele homem chamado Moisés, cuja face brilhava na glória de Deus, com quem Deus falava face a face. O livro que encerra o Pentateuco, Deuteronômio, encerra assim, dizendo o seguinte: nunca mais houve em Israel um profeta como Moisés, que falava com Deus face a face, como qualquer homem fala com seu amigo, e ninguém nunca pôde fazer os milagres extraordinários que Moisés fez. Ir sem Moisés era a mesma coisa na consciência de Josué, como ir sem Deus. Como é que eu vou sem Moisés? Fora a relação deles, como de um pai para um filho. Ele está lá parado, esperando. Cadê Moisés? Ele não volta. Até que Deus fala com Josué e traz a Josué a notícia que o seu coração temia. E aí começa o texto que nós lemos. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Deus deu notícia a ele: meu servo Moisés está morto. Josué, não espera mais Moisés. Moisés morreu.
E é você quem vai se levantar agora e vai fazer esse povo herdar a terra, vai atravessar o Jordão com eles. Gente, eu não imagino como o coração de Josué balançou nesse momento. Como assim, Senhor? É para ir sem Moisés. Eu tanto sonhei em ir com Moisés. Nos meus sonhos eu entrava na terra com o meu pai, o meu líder me abençoando. Era esse o cenário. Agora o Senhor me diz que eu tenho que me levantar, ter ânimo, ter força para ir sem Moisés. Para você ter uma ideia de como está o coração de Josué, Deus repetiu 3 vezes num espaço curto de fala que nós lemos aqui para Josué. Josué, seja forte, Josué, seja forte e corajoso. 3 vezes, versículos 6, 7 e 9. Olhe para o seu texto. Eu quero que você veja hoje a palavra com a Bíblia aberta, se possível, para você ficar habitando tudo. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Até parece que Deus está falando com um covarde, mas não, é Josué, destemido, bravo, valente, mas enquanto tinha Moisés. Sem Moisés a coisa é bem diferente. E Deus tem que afirmar para ele 3 vezes: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Não tem mais Moisés, aceita isso. Se levanta, seja forte e corajoso. E agora comece a abrir seu coração de maneira especial para o que o Espírito Santo quer ministrar na tua alma. Às vezes, nós temos um Moisés. É muito comum que nós tenhamos projetado um Moisés em nossa vida. Uma pessoa, uma família, um relacionamento, uma instituição, uma situação, um cenário que nos cobre, que nos fortalece, que nos anima. E nós ficamos esperando isso acontecer. Ficamos esperando Moisés descer dos montes para ir caminhar com ele. Mas tem horas que Deus fala conosco: ei, não espere mais. Moisés morreu. Você vai ter que se levantar sem Moisés e partir sem ele. Às vezes você sonhou a vida toda em ter seu pai entrando com você no casamento. E porque ele não chega para esse momento, o marido não chega, o pai não chega, o pai faleceu. Então você para e se resigna e diz: como é que eu vou? Eu não tenho força, eu não tenho coragem. E quem sabe o seu pai não está mais presente, sua mãe não está presente, aquele líder amado não está presente. E as coisas que Deus quer fazer na sua vida, que Ele quer te levar a conquistar, não podem ficar paradas, porque a situação que você sonhou não está acontecendo. Você tem que aceitar que Moisés morreu. Quem sabe o pai faleceu, a mãe faleceu, ou a relação mudou, se desgastou, se transformou. Você não vai ter aquele cenário que você queria ter. Você sonhava que o seu pai carregaria o seu filho no colo, mas ele partiu antes de você ter um filho. Você sonhava que quando você fosse projetado por Deus no ministério, aquele líder, aquele amigo que te discipulou, estaria com você impondo as mãos sobre a tua cabeça, mas aquele Moisés morreu, aquela relação morreu. E não é fácil aceitar isso. Eu falo porque Deus trabalhou isso no meu coração muito recentemente. Eu sou um desses que estava parado na beira do Jordão dizendo: desce, Moisés, desce, porque até aqui eu fui contigo. Até aqui as tuas mãos, ainda que velhas, me abençoaram. E como é que eu vou sem você? Então você tem que aceitar a voz de Deus dizendo a você: ei, não espera mais. Não espera mais esse marido. Não espera mais essa mulher. Não espera mais esse pai, esse amigo, esse líder, essa situação. Tem que se levantar e ir, porque Moisés morreu. Tem que se levantar e aceitar a morte de Moisés. Aceitar que as coisas nem sempre serão como você idealizou, mas também serão gloriosas, também serão preciosas. Infelizmente nem tudo será como nós sonhamos. Como seria legal
teu pai, Moisés, em cada momento, abençoando Josué, celebrando cada momento, mas não tem mais. Aprove a Deus levar o pai espiritual de Josué. Ele tem que se levantar. E sabe uma das coisas que é mais difícil nesse processo? É porque a cura da alma enlutada começa no enterro, no funeral. Ali começa a alma a aceitar a perda de alguém amado. Mas Deus não deu a Josué e a Israel o privilégio de enterrar o corpo de Moisés, até para prevenir a idolatria, porque, como eu disse, Moisés era um semideus. Onde fosse o seu túmulo, até hoje seria um lugar de grande idolatria. Deus escondeu o corpo de Moisés e enterrou em secreto, em local que ninguém sabe até hoje. Então, como Josué não tem o corpo, Josué não tem uma despedida, isso é terrível. Eu conheço casos de famílias que passaram 5, 10, 15 anos de luto, nunca superaram o luto porque nunca tiveram a chance de enterrar o ente querido. E passaram anos procurando, gastando dinheiro, buscando o corpo, querendo o corpo, para finalmente começar o processo de cura da alma, através de uma despedida num funeral. Josué não tem Moisés, o corpo não é dado a ele. E quem sabe você também não teve a chance de ter aquela conversa final, aquela despedida, aquele momento profético, aquele momento de rompimento, aquele momento de bênção, aquele cenário mínimo para a tua alma se confortar e não ter o Moisés que você sonhava em ter para viver a vida. Mas mesmo sem corpo, mesmo sem a conversa, mesmo sem funeral, você tem que aprender a enterrar Moisés no seu coração. Foi o que Josué fez. Declarou luto em Israel. Cadê o corpo, Josué? Não tem corpo. Mas enterremos ele em nosso coração, e que ele fique sempre com a gente na memória. Israel chorou 30 dias. Ficou ali 30 dias chorando. Depois se levantou e foi viver a promessa de Deus. Ei, encerra esse capítulo na sua vida. Enterra esse Moisés, chora o que tiver que chorar, e depois se levanta e vai viver a promessa de Deus, e vai viver a vontade de Deus. 30 dias chorando. Então eles vão se levantar, e as ordens de Deus a Josué estão bem claras. Você vai fazer o povo atravessar. E a coisa mais poderosa em relação à morte de Moisés, que Deus fala com Josué, é no versículo de número 5. Deus fala a Josué: fica tranquilo, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Você não tem mais Moisés, mas você tem a mim. Ouça Deus falar isso no teu coração. Tudo pode passar, tudo pode mudar, relações podem se desfazer, pessoas vão e vêm, mas o Senhor continua no controle da tua vida, Ele permanece. O Deus que fazia Moisés vencer sou eu, Josué. Era eu quem dava vitória a vocês através de Moisés. Era eu quem operava através dele. E eu continuo contigo. Eu continuo na sua vida. Ei, pode acabar relacionamento, pode acabar o casamento, infelizmente, pode acabar a amizade, pode morrer a pessoa amada, mas Deus continua firme e vivo, levantando você para vencer. Aleluia. Assim como eu fui com Moisés, assim, do mesmo jeito, serei contigo, Josué. Agora, é interessante a gente notar duas coisas em especial, e eu vou encerrar nessa primeira mensagem, que é o chamado. E se prepare, porque até o fim dessa série, Deus vai te levantar, te posicionar, e eu creio que vamos conquistar coisas que nunca conquistamos antes, em nome de Jesus. Escreve amém no chat agora, se você crê nisso. Toma posse dessa palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Duas coisas importantes. Primeiro, Deus fala com Josué: eu vou ser com você, Josué, onde quer que você andar. E aí muitas vezes a gente interpreta mal esse ponto do chamado.
a gente começa a interpretar o seguinte: olha, já que Deus é comigo, eu posso fazer o que eu quiser, é só eu escolher o meu caminho. Se você associar o versículo 3 com o versículo 9, dá uma confusão tremenda, porque no 3, Deus fala assim, ó: onde você puser a planta do seu pé, eu vou te dar. No 9 ele fala: eu serei contigo por onde quer que andares. Pronto, fechou. Agora é só eu escolher meu próprio caminho, onde eu for pisando, onde eu for chegando, Deus vai me dando o que eu quiser, Deus me dará. Não. E aqui eu não vou ficar muito nesse ponto, porque preguei exaustivamente ou bastante sobre ele aqui na igreja. Na semana passada eu falei sobre ele. Não basta querer ir para algum lugar, você tem que saber para onde Deus quer te levar. O versículo 3 e o versículo 9 só tem sentido por causa do versículo 4. No 4 Deus diz: olha, Josué, o seu território será do deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates, da terra dos hititas, até o grande mar do oeste. Ou seja, eu serei contigo, te darei a terra que você pisar, dentro do projeto que eu estou te dando, dentro dos limites do meu plano, dentro da direção que eu estou te dando. Ouça, eu não quero pregar de novo isso, porque, repito, já tenho pregado muitas vezes. Assista a mensagem da semana passada. Para começar um grande projeto, você primeiro tem que ouvir a voz de Deus. Você tem que saber para onde Ele quer te levar, quais são os limites que Ele colocou para você, aonde a obra de Deus na sua vida vai, quais são os lugares com os quais você tem que sonhar, se dedicar, planejar. Josué, eu serei contigo onde quer que tu andares, desde que você ande no meu projeto. E para andar no projeto, você tem que me ouvir, tem que estar atento, que o Espírito de Deus de uma vez por todas comece a abrir os teus olhos para enxergar o que Deus tem para você, porque Ele tem sim. Ele tem um plano, Ele tem um projeto, Ele tem um lugar, Ele tem uma função, Ele tem uma missão para você, mas enxergue aí dentro dela. Como Deus disse a Josué: ninguém poderá te resistir. Aleluia. Dentro da missão, dentro do lugar certo, no propósito certo, nada poderá te impedir. Eu serei contigo. É você colocar o pé e a minha mão abrir a porta para você. Aleluia. Mas vamos lá para o ponto principal da nossa palavra hoje. Deus promete a Josué coisas maravilhosas. Serei contigo, não vou te abandonar jamais, ninguém poderá te resistir. Só que tem alguma exigência nesse chamado? Sim, tem uma instrução, uma exigência. Primeira, já dissemos: seja forte e corajoso. Isso é, creia em mim, confie em mim, acredite que eu garanto a tua vida. Fé, confiança em Deus é a primeira exigência, é o princípio de tudo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é o fundamento, fé é a base de tudo que Deus fará na tua vida, que Ele enche a tua alma de fé por meio da sua palavra. Creia, é a primeira exigência. Mas a segunda exigência de Deus é curiosa. Deus fala no versículo 7, Josué, é o seguinte: só tem uma condição para eu te abençoar, para eu te fortalecer. Tem uma coisa que você precisa fazer com muita diligência. Olha comigo aí. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. O teu sucesso está ligado à obediência da lei, toda a lei. Não saia do prumo nem um pouquinho, fique centrado nela. E para que você consiga isso, Josué, versículo 8, como é que você vai conseguir isso? Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente
tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Só assim. Você precisa, Josué, da palavra. Essa palavra tem que entrar profundamente em você. Essa palavra, que é a palavra de Moisés, era o grande segredo meu com Moisés. Moisés era o que era porque era cheio dessa palavra. Para você ser o que eu quero te fazer ser, substituto de Moisés, líder do povo de Israel, guerreiro invencível, a palavra que encarnava em Moisés tem que encarnar em você. E ela só vai encarnar em você se ela virar o seu alimento diário. Você tem que comer ela de manhã e de noite, e tem que ficar falando sobre ela, meditando, ruminando, compartilhando. Aí sim, e só assim, atenção, só assim Deus fala. Versículo 8, só assim, meditando, falando, vivendo, meditando, comendo a palavra e vivendo, encarnando, recebendo, sendo transformado pela palavra, só assim farás prosperar o teu caminho. Se isso acontecer, Josué, eu te garanto vitória, mas isso tem que acontecer. Agora pense comigo, Josué é um general de guerra. Como é que ele vai dedicar dia e noite para ficar estudando a Bíblia? Ele não teria que ficar dia e noite pensando em estratégias militares, organizando o povo, preparando o exército para conquistar a terra. Isso ele vai fazer e Deus vai ajudá-lo nisso. Nós vamos ver nas próximas mensagens. Mas a base não é essa. Não adiantaria preparar exército, fazer qualquer coisa, sem ter o fundamento da aliança, que era estar cheio da palavra. Não adianta tentar edificar a casa se o Senhor não edificá-la primeiro. Não adianta guardar a cidade se o Senhor não guardá-la. É inútil vigia ou guarda. Salmo 127, é inútil dormir tarde, acordar cedo, se esforçar muito sem o Senhor, mas com o Senhor até dormindo você vence. Isso não é uma ode à preguiça, mas a confiança em Deus e em saber que sem Ele é inútil qualquer esforço. Então Josué tinha que ter muita dedicação para comer o que Moisés produziu de lei, de princípio, de mandamento durante anos e anos. Ele tinha que se dedicar completamente a esse estudo, a esse mergulho. Por quê? Porque essas palavras, meu irmão, não são palavras quaisquer. Olha, Deus falou comigo isso tão poderosamente esses dias que você não tem ideia. Isso está mudando a minha vida e me reposicionando num lugar onde eu estou muito feliz em estar. Você vai entender. Deuteronômio 34, Moisés está despedindo do povo. As últimas palavras de Moisés ao povo são essas, olha aí, versículo 10, não é o 10 não, é o 32, deixa eu dar uma olhadinha aqui rápido, Deuteronômio 32, eu quero achar esse texto, que ele é muito precioso, aqui ó, versículo 46, olha o que Moisés fala em suas últimas palavras a Israel, disse-lhes, guardem no coração todas as palavras que hoje lhes declarei solenemente, para que ordenem a seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras dessa lei. Guardem no coração, ensinem aos filhos, se esforcem ao máximo para cumprir. Aí ele fala, elas não são palavras inúteis, não são palavras quaisquer, não é uma conversa fiada. Moisés fala, elas são a sua vida. Isso é muito forte. Essas palavras, que o Espírito Santo abra a tua mente para compreender isso. Essas palavras são a sua vida. Por meio delas vocês viverão muito tempo na terra a qual tomarão posse, do outro lado do Jordão. Observe, Deus fala, Josué,
medita, encarna a palavra e você prosperará. Moisés fala: guardem a palavra, façam dela seu tesouro, e por meio dela, vocês vão viver muito tempo abençoadamente na terra que Deus vai lhe dar. Gente, isso é muito profundo. Deus estava mandando Josué fazer da palavra o seu alimento, porque nem só de pão vive o homem, mas da palavra viva de Deus. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz e penetra mais fundo que uma espada dentro do homem, e é ela que nos dá a vida, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Romanos 10:17, é ela que nos transforma. Então ela deve ser um alimento profundo em nossa alma, em nossa vida. Ouça isso. Uma vez perguntaram a Jesus em Marcos 12:28, Senhor, qual é o principal mandamento? E ele citou o principal texto do Antigo Testamento. Em Marcos 12:29 ele cita o chamar Israel. Ele diz: o principal mandamento é esse, e cita o chamar: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, toda a sua alma, todas as suas forças. O Senhor acrescenta todo o seu entendimento. Agora, vamos ao chamar. Deuteronômio 6:4 diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Então esse é o primeiro mandamento, o principal mandamento, o fundamento de tudo é amar a Deus. É a partir dele que tudo acontece, é ele quem fundamenta toda a escritura, é o amor, é o relacionamento com Deus que fundamenta tudo. Mas o chamar continua. O chamar diz como esse amor vai brotar em nossa alma. O versículo de número 6, o chamar de Israel diz, Deuteronômio 6:6, ele fala assim, ó: como é que você ama o Senhor? É assim, ó: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Então como é que eu vou amar a Deus? Eu vou amar a Deus se todas as palavras que Deus me ordena estiverem no meu coração. É por isso que Moisés amava a Deus. É por isso que o pedido dele era ver a glória de Deus, porque o coração dele era cheio da palavra. Mas aí o chamar Israel continua dizendo como que o nosso coração se enche da palavra. Versículo 7, ó: ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda na sua testa, escreva no batente das suas portas, em sua casa, em seus portões. Ou seja, mergulhem nela, façam dela o seu alimento. Falem sentado, levantando, andando, deitando, amarre no braço, bote na testa, pendure na parede, mas viva cercado dessa palavra. Só assim você vai guardá-la, e só assim você vai amar a Deus com todo o teu coração, e é assim que você fará prosperar o teu caminho. Ouça, meu irmão, eu me lembro quando eu me converti, a paixão pela palavra que arrebatou o meu coração. Hoje eu digo que 80% de tudo que eu sei de Bíblia, do pouco que eu sei sobre a Bíblia, foram nos primeiros anos da minha conversão, que eu comia a Bíblia feito um desesperado, que eu entendi o que significava: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Me esquecia de almoçar, às vezes de jantar, de tomar café da manhã, me esquecia do sono, de tanto prazer. E quanto mais eu me enchia desse alimento, mais a minha mente era renovada, era transformada, era liberta, porque eu repito, essa palavra é poderosa demais. E acontecia a mesma coisa.
À medida que eu ia me enchendo dela, minha vida ia dando certo, as coisas desencaixadas iam milagrosamente se encaixando, porque a minha vida ia se ajustando, ia se alinhando, os princípios de Deus iam brotando em mim, e de repente eu estava acertando os passos que antes eu errava, e prosperando no meu caminho. Não é o que Paulo ensina em Romanos 12:2? Não vos conformem, não vos amoldem, não sejam iguais ao mundo, não pensem igual todo mundo pensa, transformai-vos, renovando a sua mente. O que renova a mente? A palavra de Deus. E então você pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Observe que é a mesma ideia. Você se enche da palavra, então você toma posse da promessa, então você vive a bênção. Salmo 1: bem-aventurado é o homem que não faz o quê? Não fica ouvindo o conselho do ímpio, nem imitando o pecador, nem assentado com os zombadores, antes tem seu prazer na palavra do Senhor, e nela medita quando? Igual Deus falou com Josué, de dia e de noite, todos os dias. Igual Deus falou no chamar, pensa nela o tempo todo. Aí o Salmo 1 faz a mesma promessa que Deus fez a Josué, que o chamar faz, que Paulo faz. Esse homem que medita na palavra de dia e de noite será como uma árvore plantada junto à fonte, que dá o seu fruto no tempo certo, que as folhas não murcham, e tudo que ele fizer prosperará. Josué, se essa palavra encarnar em você, o que você fizer vai dar certo. Quando a sua mente estiver transformada por essa palavra, a sua vida ganha uma dimensão maravilhosa. Eu estava tentando esses dias conversar com uma pessoa, aconselhá-la, e era impressionante como eu mostrava para ela um caminho bíblico, que eu tenho convicção que seria de sucesso, de bênção para ele, mas ele, emocionalmente preso a uma outra ideia, não conseguia entender, não conseguiria aceitar, e repetia todas as vezes o mesmo argumento. E eu perguntei ao Senhor, por que ele não consegue entender? É tão claro para mim isso, é tão óbvio que esse aqui é o melhor caminho, que o fará prosperar. E Deus me disse: meu filho, ele não tem a palavra no coração. Não basta ler um versículo, a palavra tem que entrar na sua alma, até transformar a sua mente, e ela só entra na tua alma quando você faz dela o seu alimento, você faz dela, como você falou, a sua vida. Você vive em torno da palavra, porque a palavra é a palavra do próprio Deus. Como Cristo é o verbo que encarnou, a palavra está ligada com Deus, Deus zela pela palavra, Deus é representado, Ele se manifesta na sua palavra. Meu irmão, no Salmo 119, o salmista faz uma ode, uma homenagem à palavra. Esse é o maior salmo da Bíblia, e ele fala algumas coisas interessantes, entre elas, versículo 18, ele fala assim, a oração dele: Senhor, abre meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. 19, sou peregrino na terra, minha vida é breve na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Olha que oração estranha. Deus vai esconder de mim os mandamentos? Porque se eu não tiver real desejo de conhecer a Deus na palavra, eu leio, eu estudo, eu ouço e não compreendo nada. Ouvindo, não ouvem, vendo, não enxergam, cegos, surdos, não têm ouvidos para o Espírito. Então o salmista fala: Senhor, eu preciso que o Senhor abra os meus olhos para receber as maravilhas. Versículo 20, a minha alma se consome de perene desejo pelas tuas ordenanças. Senhor, eu fico desejando receber esse alimento, eu preciso dele para viver. Meu irmão, ouça, isso é muito profundo. Em 2 Timóteo capítulo 3, Paulo fala a Timóteo que toda a escritura, 2 Timóteo
capítulo 2 de Timóteo 2 ou 3, 16, Paulo fala de Timóteo: toda a escritura é divinamente inspirada, e nela está tudo que o homem precisa para estar pleno para toda boa obra de Deus. Gente, o que eu preciso, isso é muito profundo, meu Deus, eu me arrependo tanto de por um momento na minha vida ter perdido essa revelação. Eu confesso a você, isso não é algo que você apenas tem que entender com o coração isso. O que Deus tem para fazer na tua vida está nessa palavra. O tesouro, o segredo, a direção, o caminho, o princípio, a transformação, a orientação vai partir da revelação, da aplicação, do efeito que essa palavra vai ter no seu coração. Ela é a tua vida. Eu me despertei para isso de uma maneira tão profunda esses dias. Olhei para minha esposa e falei: Nana, uma coisa muito boa aconteceu. Eu estou sentindo no meu coração, não que eu deixei de ler Bíblia, eu sempre li muita Bíblia, graças ao bom Deus, mas aquela paixão avassaladora dos meus 16 anos de idade, confesso a você que tinha um tempo que eu não tinha algo igual, e para a glória do Senhor, ela renasceu na minha alma. Eu não estou conseguindo parar de ler Bíblia, de me alimentar, isso tem me expandido, e Deus tem me dito: Diogo, como eu te fiz dar um salto, você tinha 16 anos, de menino gago, inseguro, problemático, maluco, para um homem de Deus, agora, nesse renovar de paixão pela palavra, eu vou te fazer dar um salto, aleluia, é o que Deus tem falado comigo, que Ele incendeie o teu coração de amor pela palavra. Josué, eu só quero isso de você, medita nela de dia e de noite, assim você fará prosperar o teu caminho, aleluia. Ouça, meu irmão, no Salmo 119, que é o Salmo de ódio à palavra, tem um versículo que eu quero destacar. Tem uma hora que o salmista está orando, desejando, pedindo a palavra, ansiando pela palavra. Aí no versículo 37 ele fala algo que me mexeu muito comigo e mexe muito comigo. Ele fala: Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis, para que eu encontre a tua palavra e viva o caminho que o Senhor planejou. Meu Deus, como a nossa geração precisa fazer essa oração, como nós estamos sendo assaltados, roubados, saqueados pelo inferno, com coisas inúteis, que estão tirando o nosso olho, o nosso coração da palavra, e quem tira o coração da palavra, tira o coração do próprio Deus. Irmãos, nós estamos na era da obesidade, a era do excesso, e é impressionante como o que acontece materialmente é um reflexo do que acontece espiritualmente. Nós estamos numa era onde se morre muito mais por excesso de peso, por obesidade, por diabetes, muito mais do que por fome. De uma forma geral, o mundo nunca comeu tanto, mas nunca comeu com tão pouca qualidade, entende? O mundo nunca foi tão obeso, nunca foi tão diabético, nunca foi tão hipertenso. E a mesma coisa acontece espiritualmente. Nós vivemos num mundo que nunca teve tanto conteúdo, tanta informação. Informação é alimento para a alma. Nós não estamos mais naquele tempo de escassez, na chamada Idade das Trevas, onde o mundo era ignorante de uma forma geral, onde o mundo carecia de informação. Hoje não. Hoje minha filha de 7 anos de idade dá um Google e descobre o que ela quiser. Hoje você tem a opção de tudo que você imaginar para encher a tua mente, para engordar a tua alma com os doces, com o açúcar desse mundo. É interessante que eu lembro que na minha pré-adolescência, quando eu queria assistir um filme,
Eu tinha que esperar a tela quente, segunda-feira da Globo, para assistir um filme legalzinho. Ficava lá esperando. Tinha intervalo, eu esperava o intervalo. Voltava o filme, eu voltava correndo do banheiro, com a pipoca na mão, da cozinha, porque ia recomeçar a tela quente. Hoje, quem assiste a tela quente mais? Temos trocentas plataformas diferentes, com milhares de filmes e de seriados. Nós estamos gordos de tanta informação. E nós às vezes pegamos não só os nossos vícios alimentares, e passamos os vícios alimentares para os nossos filhos também. E esse dia eu estava me arrependendo diante de Deus, porque eu confesso que eu gosto muito de assistir um filmezinho, uma coisinha, e às vezes eu pego Maria Esther e boto para assistir junto comigo, para ver, para conhecer um desenho novo, para ver algo novo, e não tem problema isso de vez em quando. É um docinho, é um brigadeiro, mas não pode ser a essência da alimentação dela. O alimento dela deve ser a palavra. O alimento principal da minha casa é a palavra. Medita dia e noite, fala sobre ele, ensina seus filhos com perseverança, fala deitando, levantando, sentando, inculca neles, insiste com eles, fala, amarra na parede, pendura no braço, bota na testa. Mas não, a gente pendura o quadro da Frozen em casa, a gente decora o quarto com os Minions, com a Cinderela, com Aladim. A gente faz a criança ser viciada no seriado da idade dela. Os temas principais em casa não giram em torno da palavra, não se fala de Bíblia o tempo todo. Então a mente não cresce renovada, transformada, amando a Deus de todo o coração. E lá na frente não vai ter sucesso segundo Deus, não vai ter prosperidade segundo Deus. E a culpa é nossa, pois eu decidi. Na minha casa vai ter um filmezinho, sim, vai ter de vez em quando um docinho, um brigadeiro, que ninguém é de ferro. Mas a essência da alimentação da minha família será a palavra. Vamos comer o que sustenta. Vamos falar com Maria o tempo todo. Com Judá, ele já vai crescer já com outro ritmo alimentar. Irmão, em nome de Jesus, decida pela saúde da tua vida, da tua casa, da tua família. E não tenha medo dos que dirão: ah, que chato, que radicalismo. Não esqueça. Sabe aquela pessoa que vive gorda, hipertensa, diabética, com todo respeito a quem tem esses problemas, mas sabe a pessoa que está com esses problemas, e são problemas, a gente não pode negar que são problemas, está acima do peso, como eu estou com sobrepeso ainda, estou melhorando, mas estou com sobrepeso, é um problema. Ter diabetes é um problema, estar hipertenso é um problema. Aí ele tem todos esses problemas e fica debochando de quem faz dieta, debochando de quem se alimenta bem, debochando de quem malha, como se fosse o bonzão. Que bobo lá, que radical. Mas deixa ele, a mesma coisa vai ser com você e a sua casa. Na sua casa o alimento é Bíblia, na sua casa a refeição é a palavra. E eles vão ficar gordos, doentes. Sabe qual é a doença da obesidade intelectual, da obesidade de espírito hoje, de informação inútil? Ansiedade, depressão, são frutos dessa alma obesa, cheia de seriado, de filme, de coisa inútil. É para mim também. Eu sou um viciado em esporte, luto contra isso. E pense para mim hoje, no mundo que eu posso assistir, campeonato do mundo todo hoje. Eu posso assistir Fórmula 1 que eu amo, basquete que eu amo, tênis que eu amo, MMA que eu amo, boxe que esporte que eu não amo, para falar a verdade. Só os americanos, aquele beisebol e tal que eu não gosto, que eu não entendo. O resto, meu irmão, eu sou doido por essas coisas. Se deixar, eu só como esses doces, esses brigadeiros, esses chocolates, e fico doente. Então a minha oração é Salmo 119, Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis. De vez em quando
mundo pode ter um brigadeiro, mas não, eu não vou ansiar pela próxima temporada de La Casa de Papel, não, eu posso até assistir, mas o meu anseio é pela próxima revelação da palavra de Deus, que vai me alimentar e mudar a minha vida. O começo de tudo é esse, é estar cheio da palavra. Crente era conhecido antigamente como o povo do livro, o povo que conhecia a Bíblia, inclusive era assim que chamavam cristãos e judeus, povo do livro, povo que carrega o livro, povo que ama o livro. Esse sempre foi o grande símbolo da gente, um livro, uma Bíblia. Hoje o que é? O que somos? Quem somos? Voltemos a essa essência, mergulhemos nessa palavra, amemos essa palavra, exaltemos ela, porque exaltando ela, exaltamos o próprio Deus que se revela através dela, que nos deu ela. E sabe o que eu acho fantástico? E eu vou encerrar aqui. É que Deus fala a Josué o seguinte: Josué, medita de dia e de noite, fala dela para você guardar tudo. Aí o Senhor fala assim: Josué, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Isso aqui é muito forte, ouça isso. Isso é muito forte, isso é muito precioso. É lógico que Josué não está falando, que Deus não está falando com Josué do quadro político, esquerda e direita, até porque esses conceitos, eles surgiram na Revolução Francesa, milhares de anos depois. Mas serve também para isso, porque observe, Josué está aqui, tentando fazer a vontade de Deus, e às vezes, nós repudiamos alguma área, alguma filosofia, uma ideia política, um grupo, e aí a gente se desvia da direita, mas se inclina para a esquerda, e acaba ficando fora do prumo de Deus da mesma forma. Aí o outro desvia da esquerda, da ideia de cá, da filosofia de cá. Entenda, mais do que política, tudo na vida, daquele tipo de vida. Aí não, isso aqui eu abomino, isso aqui eu não quero, mas se inclina para a direita. Ei, não se inclina para filosofia nenhuma, fica firme na palavra. Quando a filosofia vier submeter a palavra, você está com ela, mas nunca deixa ela te puxar para ela. Nem para a direita, nem para a esquerda, nem para um lado, nem para o outro. Você é bíblico, você é biblicista, você é de Deus, você vive pela palavra. Você não é bolsonarista, nem lulista, nem nada. Você é de Cristo, você é da palavra. Quem vier para cá, eu apoio. Eu ando, eu assino embaixo do que tiver aqui. Saiu daqui, eu não caio nem para a direita, nem para a esquerda. Não caio nem para minha família, nem para os meus inimigos. Não vou evitar o inimigo. Aí eu tendo totalmente para os meus amigos. Aí eu me desvio pelos meus amigos. Não, meus amigos estão me prejudicando. Aí eu me desvio. Não, eu não me desvio para lugar nenhum, eu fico nela. Josué, mergulha tanto nela, você fica tão profundo nela, você fica tão mergulhado, que você não consegue nem ir para a esquerda, nem para a direita. Você não tem mais espaço, você está todo comprometido com a palavra. Está todo comprometido, eu não consigo dar uma opinião que não seja na palavra. Nada leva o meu coração para lugar nenhum. O meu coração está fixado em Jesus, na sua palavra. Eu estou nele. E assim farás prosperar o teu caminho. Eu vou fazer uma oração agora, e o meu pedido é que Deus incendeie o teu coração de amor pela palavra. Ouça. Enquanto isso não acontecer, eu arrisco dizer, infelizmente, você não está pronto para tomar posse daquilo que Deus tem para você. Enquanto isso não acontecer, você ainda não viveu a conversão profunda, a transformação profunda. Enquanto o seu coração não arder de desejo de conhecer, de amar, de aprender, de estudar, de viver, de praticar, de entender o que Deus te revela. Gente, não tem lugar algum melhor para conhecer a Deus do que na palavra. E se você não ama isso, tem alguma coisa errada com você, você não ama Deus.
É o chamar Israel: ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Como Moisés fala, Deus fala, guardando a palavra no teu coração. Como? Falando dela o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, levantando, sentando, dormindo, na parede de casa e na sua testa. A palavra está, aleluia, na sua vida. Se isso não está acontecendo, nós estamos fora do prumo. Se nós não comemos a palavra, não comemos o evangelho, não devoramos as palavras de Cristo que ele disse em João 6:39, se não me engano, depois confira. E ele diz: as minhas palavras são espírito e vida. Se ela não entra em mim todo dia e não me coloca de pé, tem alguma coisa errada. Eu estou caído, eu estou fraco, eu estou débil, eu estou obeso, eu estou hipertenso, ansioso, estou diabético, fraco. Sabe o que diabetes faz com o ser humano? Diabetes é terrível. A pessoa está cheia de açúcar no sangue, mas o açúcar não entra na célula. Ele tem fome, ele come, mas não se nutre. É exatamente o que acontece com quem só enche de filme, de esporte, de um monte de coisa que é só açúcar. Está ali, cheio de informação, mas não se nutre. Engorda às vezes, mas está morrendo. Ei, meu irmão, a palavra é o teu alimento. É a sã doutrina, doutrina que traz saúde. Eu quero orar por você agora. O começo do que Deus tem para fazer em nossa vida é que nós vamos continuar estudando na quarta-feira. O começo de tudo passa por esse chamado. Esse chamado que hoje eu definiria em dois aspectos principais. Primeiro, enterrar Moisés. Ei, é hora de amadurecer, de aceitar que as coisas não são tão conto de fadas como você queria que fosse, não são tão encantadas. Não, quando tiver o casamento dos sonhos, a situação ideal. Quantos vivem assim, né? Quando eu tiver a minha situação ideal, quantas coisas eu atrasei na minha vida assim. Quando tiver o cenário, eu queria ver um Moisés ali, eu queria ver a situação ali. Agora está lindo, é papai entrando comigo. Se papai não entrar comigo no casamento, eu não entro. Mas às vezes papai morreu. Entenda isso, figuradamente e também na prática. E você vai ter que aceitar: Moisés morreu, enterra. Mas eu nem me despedi dele, eu não aceito. Enterra no seu coração e segue. E o segundo ponto do chamado hoje, meu irmão, ou você ama essa palavra, ou você não vai prosperar no que Deus tem para você. Só assim farás prosperar o teu caminho. Ah, pastor, para que esse estudar todo? Não basta eu obedecer e pronto? Eu não tenho paciência para estudar tal. Você não entendeu nada, você não tem amor, você não entendeu que isso aqui é comida. Não é só letra, não é só isso, é alimento, isso que te dá prazer, isso te fortalece. E você não entendeu que na sua mente tem fortalezas, tem conceitos errados, que serão destruídos e mudados e transformados e mantidos os bons através da palavra. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra. Sim, você tem que estudar. Quem não estudar, quem não se dedicar, não vai conseguir vivê-la. Medita nela de dia e de noite, só assim farás prosperar. Josué poderia falar assim: não, mas eu lembro, eu andava com Moisés, rapaz. Eu tenho noção, Deus. Não precisa ficar lendo de manhã e de noite Bíblia, não. Eu tenho noção, eu andava com Moisés, eu via lá ele falando, ele ensinando. Eu vi dias que ele recebeu a palavra, inclusive, eu vi ele escrevendo. Hoje eu sei, eu tenho noção aí. Tem muito crente assim. Eu tenho noção, cresci na igreja, ouço pregação desde novo. Não, meu filho. Josué, você tem 80, que coisa. Josué tem 80 anos de idade, Elias. Vem falar: tenho 40 anos andando com Moisés, sou crente velho, mais maduro quem sou eu? Josué, volta para estudar, viu? Ei, você que se acha: porque eu tenho tempo. Ei,
Vai estudar, Josué, 80 anos, vai meditar de dia e de noite, só assim farás prosperar o teu caminho. Ninguém está dispensado. Ninguém. Mergulhar. Paulo que era o evangelho encarnado, no fim da sua vida, escreve a Timóteo, fala: Timóteo, esqueça tudo aí, Timóteo, mas uma coisa traga uma capa, que eu estou com frio aqui, e outra coisa, traga meus livros, traga os rolos, traga os pergaminhos. Eu estou velho, mas eu preciso meditar na palavra. Aleluia, aleluia.